vivo aqui no nosso programa de Guarulhos de ontem e de hoje, ao vivo, aqui com o doutor Izumi, nosso colega advogado, que está contando um pouquinho da sua trajetória de vida pela www.tvtalentonews.com.br, sob a direção de Nelsinho Leite e esse que vos fala, Nelson Justo. O doutor Izumi estava contando aqui da vinda dele a Guarulhos, vai dar continuidade, que ele veio para cá por causa de um cliente que tinha propriedade na área do Cabo Sul. Sim, sim. Muito bem. Então, continua a sua explanação, doutor. Tinha um documento lá, nas mãos dele, de uma propriedade de cerca de 4 milhões de metros quadrados. Imagina, é um bom pedaço ali da região do Cabo Sul. Certo. E engraçado que quando eu fui, nós começamos a ver quem estava dentro da área, nós tínhamos lá, né, o sítio que pertencia à Imobiliária Continental, né? Nós tínhamos um condomínio ali que começou a ser, tinha uma placa bem grande, eu lembro até hoje, estava escrito lá Vila Burguese, né? E quem estava implantando aquele condomínio era a Imobiliária Mediterrânea. Né? E aí eu fui ver essas terras. Primeiro a gente tinha que localizar essas terras, e aí era muito difícil localizar a terra porque a gente não sabia se era de um lado da estrada ou se era do outro. Nós chegamos até ir para um outro lado, achando que era lá e não era, depois fomos para o outro lado, e nós fomos descobrindo que a maior parte das terras já estava toda tomada. Né? Aí você imagina, né, o meu pensamento, poxa, eu entrei na cidade, fui direto para Cabo Sul, no meio do mato. Eu encontro situações de ocupação bastante precário, muitas casas feitas de madeira, algumas alvenaria de forma bem precária, né, alguns lugares só com cerca, né. Eu falei, poxa, tem muita invasão, muita questão de terra aqui nessa cidade, né. E aí o pessoal falava lá que precisa guardar as terras. Eu falei, será que vai ter que guardar as terras com espantar os invasores com arma? Eu falei, poxa, será que é assim que funciona essa cidade? Né? Eu falei, não, mas eu sou advogado, né? Eu tenho que trabalhar entrando com ação de reintegração de posse, despejo, sei lá, né? Esse tipo de coisa. Então, foi assim que eu conheci Guarulhos, né? Então, quando eu vim para a região mais central, logo em 2003, eu já fui para Vila Barros, em 2003, e inclusive no endereço que eu estou até hoje, né? Eu estou ali na Avenida Otávio Ibares Mesquita, né? Que eu cheguei em 2003, hoje já fazem 16 anos, né? 16 anos que já estou lá na Vila Barros. E chegando lá, né, a Vila Barros em si não mudou muito, né? Mas eu vejo que a cidade, nesses 16, 17 anos, mudou bastante, né? Eu tinha aquela sensação de que Guarulhos era uma cidade abandonada, mas parece que é cidade de ninguém, sabe? E eu vejo que hoje está um pouco mais organizado, bem mais sinalizado, parece já uma cidade metropolitana de São Paulo, de fato. Então eu acho que melhorou bastante, né? Nesse sentido. A aparência de Guarulhos deu uma melhorada nesses 16 anos. Também, né? 16 anos, né? No século XX, nós estamos nesse milênio, entende, né? que ainda falta bastante planejamento, ou você acha que ela tem crescido mesmo sem esse planejamento e está ficando assim? Sim, bom, nesse sentido, né, olha só, da forma que eu falei, eu entrei e já tive aquele choque, vendo que a cidade tinha uma situação de ocupação muito grande, né, e logo eu escolhi a cidade e falei, não, eu vou mexer exatamente com isso. Vou mexer com a ação de uso capião. A sua especialidade hoje, então, é uso capião, posse, reintegração, essas coisas. Sim, e aí logo eu conheci alguns políticos da cidade, né, comecei a fazer alguns levantamentos, e logo naquela época nós constatamos que Guarulhos tinha mais de 300 loteamentos entre clandestinos e irregulares. Então essa era a situação de Guarulhos, e hoje não mudou muito não.
Porque os processos de regularização fundiária são extremamente morosos, né? Passa-se bastante 10, 20 anos nesse sentido, né? Então, assim, eu vejo a cidade de Guarulhos com potencial nessa área da regulação fundiária muito grande. Eu acredito que, não digo metade, mas de uma forma bem genérica, metade da cidade não tem escritura, não tem registro. Não tem. Não tem também assentamento, na verdade são invasões mesmo, né? Sim, não tem uma política de desenvolvimento habitacional, né? Então, quando você falou é uma cidade planejada, não, a cidade cresceu de uma forma desorganizada, foram se fazendo os loteamentos sem aprovação prévia. A única política de desenvolvimento habitacional que eu vi ter aí é depois das invasões tentar urbanizar as comunidades, né, usar essas invasões. E isso realmente deixou a cidade muito feia, muito enfeiada, né? E as pessoas que infelizmente se apoderam dessas propriedades, né, se apoderaram dessas áreas, muitas vezes públicas, outras vezes privadas, não tiveram também uma orientação, ou não houve uma fiscalização, né, planejada para que não acontecesse o que aconteceu, né? Por óbvio. As construções praticamente uma em cima das outras, pequenas vielas, caminhos, nem viela, são praticamente corredores, né? Hoje nós temos, você sabe, quem conhece bem o histórico imobiliário da cidade de Guarulhos, ela cresceu em cima da especulação imobiliária, né? Você sabe hoje que a cidade, né, acabou criando, vamos dizer, um monstro, digamos assim, que é, por exemplo, vou falar da imobiliária continental, que hoje ela tem cerca de 35 mil processos nessa área, como só por essas questões imobiliárias. E infelizmente, para a falta de planejamento, né, como o loteamento ele se instalou dessas formas, né, ela não tem escoamento de água, né, mal tem asfalto, né, eu lembro que eu ia para o Jardim Fortaleza, que é um loteamento assim, aprovado, mas ele corria esgoto a céu aberto, isso há cerca de 12, 15 anos atrás. Né, na época que eu cheguei. Tem lote lá que acabou praticamente ruindo, porque foram feitos em cima da pedra, da montanha, houve o desmoronamento mesmo do solo lá, né? É quando a cidade cresce o lote não tem mais rua, não tem mais nada. É óbvio que você vai ter muitas casas em zona em área de risco, enchentes, né? Exatamente. Onde é que você viu aqui na cidade de Guarulhos, onde é que tem boca de lobo? É raro você ver uma boca de lobo, né? E você sabe que historicamente Guarulhos começou a tratar o primeiro litro, né, de água, foi de esgoto, aliás, né? Há pouco tempo atrás, né? Então não chegou nem aos 30% que foi prometido, né? Pois é, né? Então a situação cresceu de uma forma, a cidade cresceu dessa forma desordenada, né? E a gente tem que conviver com isso. Então a melhor forma, né, é regularizando essas situações. Acho que nós vivemos um momento assim de que a cidade está cheia de buraco, né? Vamos analisar, é culpa do prefeito? É culpa dos anteriores? Há uma má administração? Não há? Bom, isso aí tem que ser os especialistas para dizer. Né? Eu, como ser humano e morando aqui há muito tempo, eu entendo que a culpa é de todos. Tanto do povo quanto das pessoas que se propõem a fazer a gestão, entendeu? Os próprios funcionários públicos também, todos têm uma parcela de culpa, na minha opinião. Eu também aprendi que com os erros a gente vai chegar nos acertos. Mas parece que a tendência é cada vez mais errar, para deixar tudo errado mesmo, porque aí parece que é melhor. Ninguém quer as coisas direitinho, entendeu? Né? Então a tendência do povo é fazer do jeito que dá.
né, não se organizar, ninguém quer assumir responsabilidade, e vai se sobrevivendo aí, entendeu? Né? O cara arruma um cantinho ali, ele vai, né? Ah, sim, né? Eu acho que entendeu? precisa haver uma política habitacional, um projeto muito forte. Não adianta ter um projeto Não, e porque implantar. existem leis para ter tudo. vontade política. Não, né? existe projeto, existe lei que justamente busca esse caminho, mas infelizmente ninguém pratica, ninguém respeita. Sabe que Guarulhos praticamente não tem albergue. Não é só Guarulhos, e o único não. que tem, parece que está sendo fechado. Eu tive notícias ali pelo Infelizmente no nosso país, todas as comunidades e as civilizações aí acabam realmente, não sei por quê, entendeu? Focando nessas coisas. E você trouxe para nós agora no início da sua fala, né, uma coisa muito interessante, que eu até queria que você agora voltasse a falar um pouco, justamente para fazer essa comparação. Você praticamente nasceu e cresceu praticamente dentro de uma colônia, onde havia uma administração, onde havia organização, onde havia, as pessoas respeitavam aquilo que estavam ali se beneficiando. Ninguém saía do caminho, raramente saíam. Se saía, logicamente iam ser punidos, podiam ser até expulsos, né? Então, eu acho que o que acontece nas nossas cidades, com o nosso povo, é exatamente o excesso de regras, né? Excesso de regras e o desconhecimento e o não cumprimento das regras pelas pessoas. Sim, eu ouso dizer, e até além, né, o grande mal, né, é saber governar. Aliás, não é o mal saber governar, é o não saber governar que é o mal. Porque você falando lá da colônia, eu cresci na colônia, ela cresceu, ela se desenvolveu e se manteve unida até hoje por conta daqueles moradores estabelecido, né? lá. Mas